mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo que trata da paz do trânsito. E também é a fase amarela da campanha SP Sem Fogo, do Corpo de Bombeiros. Para falar com a gente hoje, nós temos um dos heróis, representando os heróis da nossa sociedade, o cabo bombeiro da Polícia Militar, o cabo Leandro Augusto, do 7º Batalhão do Grupamento dos Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cabo Leandro Augusto, seja muito bem-vindo à Nova Onda FM, agradeço essa oportunidade de falar com você. O prazer é todo nosso, mais uma vez. A gente tem essa possibilidade de estar atingindo aqui esse imenso público que a Nova Onda tem aqui na nossa região, né? A credibilidade que vocês passam é muito importante para a gente divulgar ações aqui, principalmente aquelas que são preventivas e hoje a gente vai falar muito disso. Conta pra gente, Cabo Leandro Augusto, sobre essa campanha SP Sem Fogo. Ela é dividida em fases, né? Você tem as fases de preparação e as fases também de atuação mais emergenciais. Sim. Como são divididas essas fases? Alexandre, o SP Sem Fogo, ele é a antiga, o que a gente chama de antiga Operação Corta-Fogo, né? Agora ela se chama SP Sem Fogo. E são atuações que elas acontecem ao longo do ano aí em todo o estado de São Paulo. Então, envolvendo diversas secretarias, né? Secretaria da Segurança, através que está envolvido o Corpo de Bombeiros, a Secretaria do Meio Ambiente, as defesas civis aí, tanto estaduais quanto municipais. Então, o SP Sem Fogo, ele tem um principal foco num primeiro momento, que é trabalhar a parte preventiva, né? Então, essa fase que estamos vivendo até o final de maio agora, a gente chama ela de fase amarela e que são criadas aí diversas possibilidades de levarmos à população informações para que o fogo não aconteça e que vamos, em breve, e, na verdade a gente fala que já está acontecendo, né, esse período de estiagem que nós vamos ter, mudanças climáticas que vão fazer com que o campo aí, os terrenos, o mato, ele fique mais seco e a probabilidade de incêndio aí aumenta muito. Então, além do prejuízo ambiental, nós temos a questão de doenças respiratórias, né? Então é muito importante que a gente trabalhe essa questão de prevenção, a gente possa conscientizar a população aí que existem maneiras, né, da gente fazer às vezes o descarte do lixo, de não colocar fogo tanto no quintal quanto nos terrenos e evitar aí com que esse problema ele aconteça e atinja todos nós. Foi importante você falar, né, desse problema que a população está sentindo hoje com excesso de fumaça, né? Nós temos um colaborador que trabalha com a gente aqui, o Gil Costa, que já reclamou que está um calorão e ele teve que dormir com a janela fechada de fumaça que está entrando, e a pessoa reclamando desse excesso de fumaça, né? Quais são as principais causas, no momento, de foco de incêndio? O que está acontecendo, que está acontecendo tanto incêndio? Quais são as principais causas dessas queimadas? O incêndio, ele, na maioria dos casos, ele acontece pela ação humana, né? Então, infelizmente, ainda temos algumas práticas de pessoas que acumulam ou vão fazer um descarte irregular do lixo e para que aquilo seja tirado da sua residência, tal, a pessoa acaba colocando o fogo no lixo, né? Muitas vezes ela perde o controle desse fogo, tem um local de mata próximo aí à sua residência, esse mato por esse período está seco e esse fogo então acaba se espalhando. Então, além do prejuízo, né, mais uma vez a gente reforça, o prejuízo que relacionado ali à parte ambiental, nós temos o prejuízo que vai gerar fumaça, né? E isso, muitas vezes, por mais que o fogo ele esteja extinguido, aquela fumaça ela vai permanecer por um bom tempo e, inclusive, vai prejudicar aí as questões respiratórias, né? Ontem eu fui fazer um atendimento, a gente fez um socorro lá aqui no hospital de Mogi Guaçu e percebemos lá o hospital bem cheio, na maioria dos casos ali, por questões respiratórias, né? Então, parte ali de um problema ocasionado muitas vezes pela ação humana e se reflete depois nos atendimentos hospitalares, aí sobrecarregando até a rede pública de saúde. Em média, qual está sendo o número aproximado de ocorrências de incêndio na região? Já que o 7º Grupamento cuida de 10 cidades, 10 né? cidades. O 2º Batalhão cuida de 8 cidades, então Estivajebe, Mogi Guaçu, Mojimirim, Itapira, são várias cidades que vocês atendem. Sim.
qual está sendo mais ou menos o número médio aproximado de ocorrências e como vocês se deslocam para atendê-las? Tá. Só lembrando as pessoas, né, que todo atendimento feito pelo Corpo de Bombeiros é através do telefone de emergência 193 e que a partir do momento que essa ocorrência ela é filtrada, né, pelo que a gente chama de COBOM, que é o nossa central de atendimentos, que está na cidade de Campinas, faz o filtro dessas ocorrências e destina então para que as nossas viaturas aqui da região façam atendimento. Só que em Mogi Guaçu, para você ter uma ideia, nós temos em média aí atendimentos diários, por enquanto, né, que ainda estamos até então na fase amarela, nós estamos com um atendimento diário aí de 8 ocorrências de combate aí a incêndio em vegetação, incêndio florestal, né, atualmente aqui na cidade, diariamente. Então, fora isso, o Corpo de Bombeiros ainda atende outras ocorrências relacionadas a salvamentos, né, salvamento veicular, situações de afogamento, situações relacionadas a ocorrências de resgate, né, daqui a pouco a gente vai falar aí de acidente de trânsito. Então, são diversas ocorrências que o Corpo de Bombeiros, então, vai fazendo o filtro e destinando os atendimentos durante as 24 horas aí de atendimento. Além do incêndio, do fogo que acontece na vegetação, às vezes por uma bituca de cigarro, às vezes por uma pessoa que está queimando um lixo doméstico e acaba perdendo o controle, a gente também percebe alguns acidentes domiciliares, né? Um incêndio Sim. dentro da casa das pessoas. Quais são os principais motivos desses incêndios dentro da casa e como a gente pode evitar essas ocorrências? Legal, isso é uma informação muito importante. Nós, no mês de março desse ano, realizamos aí algumas campanhas educativas com foco de prevenção a acidentes domésticos e envolvia muito essa questão de incêndios, né? O principal local de incêndio doméstico relacionado a incêndio, ele acontece na cozinha, né? Então a gente tem algumas dicas importantes que a gente passa até em palestras em escolas para as crianças, né? Para que elas ajudem os pais. Um deles está em a pessoa muitas vezes iniciar ali o cozimento, fazer a sua alimentação e esquecer a panela no fogo. Então, é para você ver um detalhe de uma ocorrência que a gente pegou. A pessoa iniciou ali, começou a fazer a comida e ela esqueceu um tempero. Então, ela fez uma previsão que em torno de 15 minutos a comida estaria pronta. Ela falou, bom, eu tenho um mercadinho aqui do lado de casa, vou pegar meu carro e vou rapidinho lá, porque 5 minutos eu estou de volta. Então, na previsão dela, daria certo. Ela não contava com um problema no veículo durante esse caminho, né? Então ela foi até o mercado, ela teve um problema no veículo, não conseguiu resolver em 15 minutos e a panela ficou no fogo, ocasionando ali um incêndio na cozinha dessa pessoa. Então rapidamente os vizinhos acabaram entrando em contato aí com o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, as guarnições chegaram a tempo e conseguiram então extinguir o fogo que ficou concentrado na cozinha. Qual que é o risco? Esse fogo se espalhar para a casa inteira e a pessoa perder tudo, né? Então cuidado no momento do cozimento no momento que a pessoa faz a alimentação dela, né, para não se ausentar da cozinha. Ainda nós atendemos alguns tipos de ocorrência com crianças, né, na cozinha. Então orientem aí os seus filhos para que no momento em que o fogão estiver sendo utilizado, que eles não se aproximem do fogão, para não ter derramamento de óleo, de água fervendo aí e ocasionar outros tipos de acidente. Nós tivemos no final do ano uma ocorrência aqui na nossa área de atuação também, na cidade de Jaguariúna, em que uma pessoa no momento de diversão, né, com fraternização familiar, ela foi acender uma churrasqueira e nós tivemos 2 vítimas nessa ocorrência, uma com uma boa parte do corpo aí queimada e um outro também, uma grande porcentagem do corpo aí com queimaduras graves e que ficou internado aí por cerca de 30 dias e ele não resistiu e veio a óbito. Então, pessoal, momento de confraternização, né? Vou acender a churrasqueira, verifique quais são as dicas de segurança para fazer o acendimento correto. Com aquele tipo de álcool que é próprio, né, para o acendimento, o tipo de carvão, o tipo de material combustível que você vai usar ali. E nunca, né? Nunca jogue o álcool, por exemplo, quando já existir a caloria dentro da churrasqueira. Porque a maioria dos acidentes acontece dessa forma. Iniciou ali a queima do carvão, às vezes as chamas ainda não aconteceram, mas já existe um braseiro e a caloria ali é alta. E aí a pessoa às vezes vem com o vidro de álcool e espirra. Nesse momento, então, a caloria ela acaba transferindo aí para o corpo da pessoa e o acidente ele pode ser muito grave. Conscientização, né? Sempre. A gente percebe que o Corpo de Bombeiros fala sempre nisso. Isso. Qual que é o papel do Corpo de Bombeiros, do bombeiro, na conscientização da população
na prevenção dos incêndios? Nós temos uma instituição hoje com uma extrema credibilidade, né? Talvez nas pesquisas que são feitas, o Corpo de Bombeiros, ele é uma das instituições mais respeitadas. E o Corpo de Bombeiros, então, ele trabalha embasado em alguns pilares, né? Então nós temos lá no Corpo de Bombeiros, para as pessoas terem uma ideia, que não é só o atendimento operacional. Então nós temos a parte operacional, de atendimento de ocorrências, dos salvamentos que acontecem aí diariamente. Nós temos o nosso setor administrativo, que faz com que a máquina funcione, né? Setor de logística, compra de viaturas, o efetivo. E nós temos o setor de vistoria técnica. Então a pessoa hoje ela vai abrir uma empresa, ela vai precisar fazer todo um trabalho ali técnico de prevenção a acidentes de incêndio, com placa de sinalização, com extintores de incêndio, com hidrante, então depende muito da edificação. É um setor muito importante hoje dentro do Corpo de Bombeiros preventivo. E também nós temos esse setor que hoje eu atuo aqui na nossa área, que é o setor de educação pública, Sim. que a gente tem dentro dele o programa Bombeiro na Escola, que a gente vai até as escolas, trabalha com as crianças, o fator preventivo, né? E também é esse tipo de ação que a gente está fazendo aqui, que são campanhas preventivas para orientar e conscientizar a população de que é necessário o apoio de todo mundo, né? Se a gente trabalhar de forma integrada, os meios de comunicação, o Corpo de Bombeiros e a atitude da população se tornar a gente conseguir criar uma cultura prevencionista, a gente vai então evitar aí muitas mortes e muitos acidentes. Falando de conscientização ainda, quais seriam as principais dicas do Cabo Leandro Augusto para evitar, para a gente prevenir o acidente com incêndio na casa da gente? Eu falei para você da cozinha, né? Sim. Mas nós temos um outro modelo, modelo não, vou considerar a causa, né, de incêndio que está relacionada à parte elétrica. Então uma dica que a gente sempre passa em palestras, em momentos que a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas é evitar as gambiarras elétricas, né? Então assim, se você tem fio desencapado em casa, contrate aí um serviço especializado, um eletricista, para que ele possa, então, deixar ali a fiação da sua casa de forma regular e segura, né? Então, evite fazer, unir fios aí com bitola diferente, né? Às vezes você vai instalar algum equipamento eletrônico na sua casa e a rede, ela não está preparada para que o consumo de energia daquele produto, daquele eletrônico, ele possa suprir, né? Então, o risco pode ter uma carga na rede elétrica e ocasionar aí um incêndio que muitas vezes você nem percebe. É o caso, por exemplo, que a gente estava citando aqui do ar-condicionado, né? Então, antes de efetuar a instalação de um ar-condicionado, é importante você chamar lá um especialista para avaliar se a sua rede vai suportar aquele modelo de ar. Então, assim, procure as normas técnicas, né, para que você não corra o risco e evite, com certeza, aí o que a gente brinca, né, com as pessoas, evitar as gambiarras. Para você ter uma ideia, Alexandre, um outro acidente que a gente atendeu, que gerou um incêndio muito grande em uma casa, a pessoa ela puxou uma extensão, era um período de calor, ela puxou uma extensão no meio do cômodo da casa dela, e essa extensão, ela tinha uma emenda de fio que ele estava desencapado. E para que ela não tropeçasse no fio, o que essa pessoa fez? Ela colocou um tapete por cima. E aí ela deixou, era para ligar um ventilador. Ela deixou o ventilador então ligado e durante a noite esse fio sofreu superaquecimento. O superaquecimento gerou a caloria ali necessária para atingir o material ali combustível que era o tapete. E esse tapete começou a se incendiar, rapidamente se alastrou em todo o cômodo da casa e a pessoa foi o tempo dela sair da casa, né? E aí nós tivemos uma situação grave aí que houve um incêndio e que a pessoa teve uma perda total na residência. Agora vamos falar um pouco de trânsito. A gente sabe que trânsito não é só o veículo e o motorista do veículo. Nós temos as motos, os motociclistas, nós temos os ciclistas, nós temos os pedestres principalmente. Então o trânsito envolve toda essa questão de mobilidade urbana, né? Sim. Nós temos os transportes coletivos. O que é o programa Maio Amarelo e qual a importância desse programa? O Maio Amarelo é um programa que acontece em maio, né, sobre conscientização a ocorrências envolvendo aí, o público que está no trânsito, né? Igual você disse, além dos motoristas, pedestres, ciclistas, né? E todo mundo aí que está numa comunidade em que o trânsito ele vai fluir. Então, a gente costuma fazer uma série de ações. Aqui na nossa região nós já fizemos vários simulados, né, de trânsito, que a ideia principal era chamar a atenção das pessoas para que a gente possa conscientizá-las e diminuir, então, acidentes e mortes no trânsito. Então, vou passar um dado para você.
para que você tenha uma ideia, no ano de 2023, o ano total de 2023, só o Corpo de Bombeiros, né, tirando os outros órgãos de emergência, as concessionárias, o SAMU, outros tipos de atendimento, só o Corpo de Bombeiros atendeu 293 vítimas só em Mogi Guaçu. Né? É muito alto o índice, 293 vítimas. Dessas vítimas, possivelmente algumas delas vão ter sequelas aí por toda a sua vida. Né? Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, no mesmo período, tá? Agora vamos comparar o período. 2 de janeiro de 2023 a 12 de maio de 2023, aqui em Mogi Guaçu, 67 vítimas sendo atendidas pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Nesse ano, no mesmo período, de janeiro a maio, nós tivemos 112 vítimas. Quer dizer, quase o dobro, né? Quase o dobro. Então, nós também, né, tirando aqui a nossa função do Corpo de Bombeiros, nós somos também motoristas, né, somos cidadãos, e a gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas ainda conduzem aí os seus veículos sem a devida atenção e os devidos cuidados no trânsito. Então, não entre naquela onda de que, comigo nunca vai acontecer, porque a hora que você descuida, seja de uma regra de trânsito, seja de um equipamento de segurança, o acidente ele acontece e, infelizmente, nós temos aí muitos óbitos, né? Falando nesses acidentes, né, quais são as principais causas de acidentes de trânsito e como que nós podemos evitar esses acidentes? A gente também traz uma nova comparação, né? Assim como você perguntou do incêndio, está relacionado, pessoal, à causa humana, né? Então, desde aquele primeiro momento que uma pessoa assume a direção de um veículo e, por exemplo, ela não tira habilitação, ela não está regular para dirigir. Nós temos hoje a pressa, né, das pessoas, as pessoas não se programam durante o dia a dia delas, o horário é tudo muito encurtado, né? E às vezes, quando existe uma obra, por exemplo, numa determinada cidade, que você tem uma mudança no trânsito, o itinerário vai ter que ser outro, a pessoa, com o horário apertado dela, ela começa a querer acelerar mais o trânsito, e aí não existe mais a empatia, né? Nem a gentileza do trânsito que contribui para a prevenção. Não existe mais a direção defensiva, a previsibilidade, e aí a gente percebe que acontecem colisões que muitas vezes vêm a causar os óbitos, né? Hoje nós temos muitos acidentes de motos, né? Então, assim, aumentou e muito o número de pessoas, de trabalhadores, né? Os trabalhadores, os motoboys aí fazendo o trabalho deles diário, porém, ele tem que ter em mente que a vida dele, ela tem que ser colocada em primeiro plano. Então, eu preciso fazer minha entrega rápida, eu preciso chegar num determinado local, quanto mais entrega eu fizer, maior vai ser o meu salário, mas eu não posso esquecer da integridade física, né? Do cuidado ali com o momento que eu estiver dirigindo, para não ocasionar aí, principalmente, os danos mais graves, né? Óbitos e sequelas diversas aí. Então, eu tenho que ter um cuidado com a direção defensiva, distanciamento do veículo, respeito às regras de trânsito, relacionado à manutenção do veículo, né? A manutenção do veículo, nós tivemos um dado aí da concessionária dizendo que em poucas horas que foi feita uma operação de trânsito aí, a maioria dos veículos que foram parados, eles tinham lá problemas e estavam cometendo infrações de trânsito, né? Muitas vezes por detalhes relacionados a pneu, farol e até a forma que a pessoa dirige, né? Então, todo cuidado é pouco no trânsito para que a gente consiga diminuir ao máximo esses números que a gente apresenta aqui para vocês. Nós temos também a questão do celular, né? Que não deveria ser utilizado, mas a gente percebe às vezes o motorista usando, inclusive até às vezes o motociclista usando, que Sim. É uma coisa complicada, não só de você estar às vezes com uma mão ocupada, a gente sabe que hoje tem carro automático, tudo, mas não só de estar com a mão ocupada, mas mesmo quando você usa, às vezes, uma tecnologia de conexão que você não está ocupando as mãos, você acaba se distraindo, às vezes, com um bate-papo, alguma coisa, e essa questão do trânsito. E também a questão da bebida, né? Ou seja, se for beber, não dirija, né? Não dirija, né? Então, todo o consumo... E a gente tem um detalhe importante, Alexandre, que não é só o consumo de bebidas, tá, pessoal? Então,
Claro, né, o consumo de bebidas ele está atrelado a muitos acidentes graves de trânsito, mas também às vezes a pessoa faz um uso de medicação e na própria recomendação da medicação falar para que a pessoa não dirija, porque vai alterar reflexos, o comportamento no trânsito dela pode ser modificado com o uso de alguma determinada medicação. Então é importante que você converse com o seu médico para que, se você faz um uso regular de remédios, para que você tome cuidado aí para que não atrapalhe a direção do veículo. A desatenção que você disse também é outro principal fator aí de acidente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e essa conscientização. E o papel do Corpo de Bombeiros, qual que é o principal papel do Corpo de Bombeiros na parte de prevenção e de educação no trânsito? Como é que vocês atuam com relação a isso? Para você ter uma ideia, a gente começa lá dentro das escolas, né? Então, o programa Bombeiro na Escola, hoje, ele traz em uma das suas lições uma página lá que fala assim, como evitar acidentes de trânsito. E a gente conversa com as crianças para que elas sejam as principais, entre aspas, aí, fiscalizadoras dos pais, né? Então, para que elas utilizem o cinto de segurança, para que elas falem para os pais enquanto estão dentro do veículo, para que o pai e a mãe não falem no celular enquanto dirige. Então, o cuidado ali do uso da cadeirinha, do assento, né? Não transportar crianças no colo no banco da frente do carro. Então, tem uma série de recomendações que a gente começa dentro das escolas. Depois a gente faz aí diversos tipos de simulado, visando chamar a atenção da sociedade para as questões de acidente de trânsito, e é um trabalho contínuo, né? Então, apesar de ter o Maio Amarelo, em setembro a gente tem a Semana Nacional do Trânsito, mas esse trabalho preventivo que nós, Corpo de Bombeiros, desenvolvemos, ele é extensivo durante todo o ano. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vai fazer um bate-papo, inclusive em empresas, né, para conversar com as pessoas sobre os cuidados no trânsito. Com relação às dicas, né, do Corpo de Bombeiros e do Cabo Leandro Augusto, com relação aos motoristas, né, a gente sair com antecedência, não ter pressa no trânsito. Previsibilidade, né? Previsibilidade, a direção defensiva. E as dicas para o pedestre e para o ciclista no Maio Amarelo? O pedestre, a gente percebe também que alguns tipos de atropelamentos estão relacionados à desatenção. Então, ou é a pessoa caminhando pelas ruas, olhando no celular, fazendo até a travessia, né? Atravessando a rua, olhando no celular, os fones de ouvido, né? Hoje a pessoa, às vezes, ela está até praticando uma atividade física com fone de ouvido. Você perde a noção espacial. E, né? muitas vezes, ela perde a noção ali dos cuidados do trânsito. Então, tomem os cuidados necessários. Em relação a ciclistas, é importante que a bicicleta, ela siga também as regras de trânsito. Alguns tipos de atropelamentos que a gente atende, o ciclista, muitas vezes, ele está andando pela contramão de direção. Né? Contramão, fazendo conversões aí que às vezes o motorista não está atento. Ele percebe, dessa rua aqui é só essa mão, aí ele entra, tem alguém vindo na contramão aí com a bicicleta. Nós tivemos, né, que na divisa Mogi Guaçu-Mogi Mirim, a morte de um adolescente que ele estava indo para a escola e num acidente de trânsito aí acabou perdendo a vida, né? Então, assim, são perdas irreparáveis, né? Que a gente fala, perdas irreparáveis. É importante que as pessoas, quem anda de bicicleta, use roupas aí que sejam de fácil visualização. Se você tiver à noite de bicicleta, que você tenha identificação de iluminações aí pela bicicleta, né? Coloque farol, coloque farolete, pisca-alerta. Então é importante que você seja visto no trânsito, né? Principalmente se você anda de bicicleta. Principalmente a bicicleta, né? Já aconteceu situações comigo que o motorista está condicionado, né? Quando chega no cruzamento, que é uma via de mão única, normalmente olhar à esquerda, né? Olhar para a esquerda para ver se vem no carro. E não tem ninguém, você entra e vem um ciclista do outro lado. Ou até, quando você vai atravessar, na faixa de pedestre, você olha para o lado onde deveria vir a mão de direção e às vezes vem um ciclista do outro lado. Então é muito arriscado, né? Sim. A gente acaba tendo que, na questão da previsibilidade, da prevenção, olhar para tudo quanto é lado para ter esse cuidado. Agora, se todo mundo seguisse as regras, já você está eliminando um agente causador de acidentes. E também com relação ao pedestre, eu percebo às vezes, eu paro numa faixa de pedestre e você vê o cidadão parado na faixa, você para, ele olha para você e fala, não, eu não vou atravessar. E ele está exatamente no lugar, indicando que talvez atravessaria. Sim. E em contrapartida, já aconteceu alguns episódios de o pedestre estar lá, mas ele está olhando para cima, ele não está olhando para o trânsito, ele não está... Que eu acho que é muito importante você olhar para o motorista. E o motorista olhar para você. Isso. Porque um indica o que vai fazer e o outro também. Às vezes o pedestre está lá, mas ele está
olhando para cima, você para e nem tá percebendo que você parou, né? Eu acho que primeiro, pessoal, a gente tem que ter a consciência de que o trânsito é coletivo, né? O trânsito é coletivo. Então imagina só você, a gente falou de previsibilidade aqui, né? Se eu deixo os meus horários muito apertados, né? Eu tenho que deixar meu filho 7 horas na escola. O horário que eu saio de casa é 10 para 7 para ele chegar às 7 horas em casa. E a partir do momento que eu pego uma via, que eu tenho uma pessoa dirigindo de forma mais tranquila pela via, eu começo a me desesperar porque os meus horários estarão apertados. Então eu tenho que entender que o trânsito ele é coletivo. Nós temos diversas figuras no trânsito, de pessoas que andam de forma mais cuidadosa, de pessoas que infelizmente aceleram um pouco mais o veículo. O importante é que cada um consiga fazer a sua parte em relação ao respeito às regras de trânsito. Até dentro da cidade, nós temos aqui faixas contínuas. As faixas contínuas, principalmente em vias de mão dupla, é proibida a ultrapassagem, né? E as pessoas, muitas delas não respeitam. Então sempre a minha vontade ela vai ter que prevalecer em cima da outra. É onde a gente aumenta aí, né, os riscos de acidentes. Então estava comentando aí com o Gil agora de manhã, eu estava indo para o quartel, deixei minha filhinha na casa da minha sogra, indo para o quartel, em uma avenida aqui da cidade, eu olhei no retrovisor, um veículo estava grudado na traseira do outro ali, e a hora que ele resolveu fazer uma ultrapassagem numa subida, né, ele quase acaba colidindo aí de frente com a moto, fazendo uma ultrapassagem proibida, numa faixa que é uma imprudência, uma faixa contínua. Então, assim, infelizmente, muitos acidentes eles acontecem através da imprudência das pessoas. As pessoas elas acham que o tempo delas tem que prevalecer sobre os demais, os demais atores aí do trânsito, né? Então é importante que a gente consiga fazer essa previsibilidade e respeitar os demais, porque o trânsito ele só vai ser construído hoje o tema do Maio Amarelo, né? Paz no trânsito depende de todos nós. A paz no trânsito realmente ele vai depender de uma ação coletiva. Então não adianta o Alexandre fazer a parte dele, o Augusto fazer a parte dele e os demais, cada um fazendo um pouquinho ali e tendo 2 ou 3 pessoas que vão desandar todo esse sistema, entendi. né? Então é importante que de forma coletiva a gente consiga avaliar as estruturas do trânsito e fazer a nossa parte, respeitando as regras, as leis, as sinalizações existentes, né? E tendo tranquilidade aí no momento de dirigir. Acho que é muito importante, né, dentro das famílias, o exemplo também, né? Às vezes um pai ou uma mãe está dirigindo um veículo com seus filhos e os filhos estão observando. Estão observando. Normalmente acabam sendo motoristas mais prudentes ou não, devido ao exemplo que tiveram em casa, Perfeito, né? perfeito. E aquele negócio, nós estamos numa mobilidade urbana que todo mundo faz parte, o exemplo é importante e a gentileza gera gentileza, né? Então você acaba contaminando as pessoas nesse sentido de maneira positiva quando você faz uma gentileza e ela acaba até mudando a forma de agir naquele dia porque ela recebeu isso de alguma forma no trânsito, né? Tem uma frase importante, né, que a gente usa aí que as palavras convencem e os exemplos arrastam, né? Então tudo que você faz no trânsito, seja um xingamento, seja uma manobra arriscada, seja algo ali imprudente, se você estiver com uma criança no veículo, ela está vendo tudo aquilo que você está fazendo. Então é importante que os nossos exemplos, eles sejam repassados aí para as crianças, para que elas também tenham esse cuidado assim que elas se tornarem aí motoristas, né? Agora, voltando um pouquinho quando a gente estava falando do SP sem fogo, falando um pouco de incêndio, às vezes acontece, estou em casa, teve um acidente com fogo ou em algum local externo. Qual a orientação? O que deve ser feito? A pessoa pode fazer alguma coisa ou já deve ligar para o bombeiro? Tá, então nós temos algumas situações de ocorrências que são leves, né? Por exemplo, existe um princípio de incêndio. O que seria um princípio de incêndio? A pessoa ela colocou um óleo para ferver, para fazer uma fritura e a panela começou a pegar fogo, né? O que eu faço? Então a indicação sempre nunca jogue água, né? Água e óleo não se misturam. Então você nunca deve jogar água numa panela, aí, principalmente se houver óleo nessa panela. Então o que você vai fazer? A gente atua de 2 formas. Primeiro, eu retiro a caloria aonde está pegando fogo ali, embaixo da panela. Então com cuidado eu devo me aproximar do fogão e desligar.
Se isso for possível, eu já diminuo a caloria, a tendência é que o fogo ele comece a diminuir. E aí eu posso então fazer também o abafamento, né? Pode ser com a tampa mesmo da panela, eu me aproximo, fecho a panela, né? Já com o fogo desligado, esse fogo vai se extinguir. E eu posso utilizar uma outra técnica, que é molhar um pano, deixar ele úmido, né? Não molhado, me aproximar com cuidado da panela e colocar esse pano por cima da panela. Também vai resfriar ali o ambiente, vai ocasionar o abafamento e esse fogo então ele vai se extinguir. Então se a pessoa tiver segurança para agir dessa forma, então a gente entende que é uma atitude aí técnica, né? E que se ela tiver segurança, vai ser segura. Já seria a primeira atitude, né? A primeira atitude. Não tenho segurança, não sei o que fazer. Então você vai ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, né? Telefone de emergência, tá, pessoal? E a viatura vai ser destinada para o local, então, para fazer esse combate. Da mesma maneira, agora voltando para o trânsito. Tem um acidente ali, eu estou envolvido no acidente ou estou passando por ali. Qual que é a recomendação? A recomendação é sempre, você vai conseguir agir de forma segura. Então, primeiro a sua segurança, né? Nós já presenciamos, né, Alexandre, diversas situações em que a pessoa, ela para muitas vezes no intuito de ajudar e aí ela acaba se tornando também uma vítima naquele acidente de trânsito. Então, qual que é a primeira forma aí que você tem de ajudar alguém? É mantendo a sua segurança. Então, vá para um local, avalie o ambiente, veja se está seguro para você, então, se aproximar daquele local ali onde existe o sinistro, né, que a gente fala. Tenta coletar os dados ali em relação ao acidente, avaliando o cenário, percebendo como está aquela pessoa, se possível com diálogo, né, ou até mesmo de forma visual, e aí então você vai fazer a ligação para os telefones de emergência. Para acidentes de trânsito, nós podemos fazer o acionamento tanto do Corpo de Bombeiros, através do telefone 193, o acionamento do SAMU através do 92 e os telefones 0800 aí das concessionárias, né? Então, às vezes você está numa rodovia, é importante que você tenha gravado no seu celular o 0800 da concessionária que administra aquela rodovia. Então, pessoal, não deixe de ter, tá? Se possível, eu vou passar o máximo de informações do local, né? Se for rodovia, as referências tanto de KMs, né, da rodovia, quanto até de empresas que às vezes circundam aquela rodovia. Se for dentro da cidade, tem que passar o endereço correto aí da rua, da avenida e as referências que tem próximo para que a viatura chegue o mais rápido possível. Então, assim, o simples fato de você fazer um acionamento correto para um tipo de emergência, você já vai colaborar e contribuir bastante para o socorro daquela vítima. Existe algum número de WhatsApp para esse tipo de atitude? Seria importante também, né? Nós temos hoje, o Corpo de Bombeiros, ele disponibiliza até na sua loja de aplicativos aí, o Emergência 93. Então nós temos aplicativo do Corpo de Bombeiros, você vai lá, coloca lá, aplicativo Corpo de Bombeiros, Estado de São Paulo, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar. Nós temos aplicativos que você pode deixar baixado aí no seu celular e ali você já vai ter inclusive um pré-cadastro. A ocorrência ela pode ser gerada através do próprio aplicativo. E hoje a gente desenvolve muito também o que a gente chama de Plus Code, né? Plus Code. Então o Plus Code ele está um código que tem numeral do Google. Então Maps. Às vezes a pessoa vai fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros, o bombeiro que está atendendo a ligação, ele pede para a pessoa entrar no Google, pega a localização, Code, né? gerar o Plus Code através da localização dela, e aí essa localização ela é colocada no nosso relatório de ocorrência para que a viatura possa ser destinada. E chegando na hora que o condutor da viatura ele coloca o Plus Code lá no GPS dele, ele já vai ter um itinerário para que a viatura chegue de forma efetiva na ocorrência. Eu acho que isso aí é muito importante também na zona rural, né? Porque a gente pega a zona rural, às vezes é muito difícil você determinar aonde está, não tem uma rodovia definida, às vezes não tem uma quilometragem, um endereço preciso. E esse Plus Code do Google Maps, né, ele ajuda bastante nesse sentido. Nós tivemos, de forma prática aqui, nos últimos tempos, 2 ocorrências em área rural, uma de soterramento e uma também de ambiente confinado, né? Que eram áreas rurais, e o nosso sistema aí de comunicação, o COBOM, ele gerou essa ocorrência para as guarnições de salvamento através do Plus Code. Então o pessoal colocou no GPS e conseguiu fazer com que a viatura chegasse no local aí de forma precisa. Eu agradeço muito, foi um prazer recebê-lo aqui, um momento que você disponibilizou do seu tempo,
para estar falando aqui no podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda. Então agradeço muito o Corpo de Bombeiros, esses heróis da nossa sociedade, do dia a dia, né? O Cabo Leandro Augusto. Quero deixar o podcast Isso Que Importa e a Rádio Nova Onda sempre à disposição para a gente poder estar trazendo essas informações à população. E mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós, como corporação, né, Alexandre, nós que agradecemos, em nome do Capitão Eric, que é o nosso comandante local aqui. Hoje ele está passando por um procedimento aí médico, não pôde estar presente, mas nós, como corporação, aí, nós agradecemos sempre o nosso comando aqui regional, né? Nós temos o 7º GB através do Tenente Coronel Moura. A educação pública aqui ela é muito ativa na nossa área, né? Nas 10 cidades que atendemos, então a gente busca sempre trabalhar essa questão preventiva. Tanto é que o Corpo de Bombeiros, a nível estadual, ele tem um setor de educação pública. Então nós disponibilizamos uma série de materiais, cursos gratuitos, né? Nós vamos deixar depois para vocês, para serem divulgados na plataforma da Nova Onda, cursos gratuitos do Corpo de Bombeiros, que toda a população pode fazer. Além dos materiais de tudo preventivos, né, de todos esses assuntos que nós trabalhamos aqui. E estamos à disposição, pessoal, o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros é 193, disponha da gente, estamos sempre dispostos aí, né, que a gente fala, a trabalhar o quesito preventivo. Se houver alguma outra situação que fuja da normalidade, eu tenho certeza que os homens e mulheres aqui do Corpo de Bombeiros estão tecnicamente preparados para atender qualquer tipo de ocorrência que esteja na nossa alçada. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos. Eu que agradeço. Esse foi mais um podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Um grande abraço.